Olá! Nos últimos dias, muito tem se falado sobre o sistema de parcelamento por cartões e também sobre os juros do rotativo. Grupos de estudos multidisciplinares, inclusive aqui da Febraban, analisam as causas dos juros praticados e estudam alternativas para o redesenho do rotativo do cartão, com o objetivo de aprimorar esse mecanismo. Os estudos mostram que o prazo de financiamento impacta diretamente no custo de capital e no risco de crédito e gera uma inadimplência maior. Para a Febraban, o cartão de crédito é um importante instrumento de consumo que contribui para a saúde financeira das famílias. A expectativa é se chegar a uma proposta que reduza as taxas dessa modalidade até o final do ano. E para entender melhor toda essa questão, nós vamos conversar com a Rafaela Vitória, que é economista-chefe do Inter e membro da Direx, que é a diretoria executiva da Febraban. Que bom que você pôde nos dar um pouco do seu tempo. Rafaela, obrigado pela presença aqui no estúdio. Obrigada, Mona. Obrigada, João. É um prazer estar aqui. E é claro que participa conosco, né? Ele quem vai conduzir essa conversa toda, João Borges, nosso diretor de comunicação aqui da Febraban. João, que bom que você pôde também nos dar um pouco do seu tempo para entender um pouco essa questão tão nebulosa. Muito bem, Mona, muito obrigado. Muito obrigado, Rafaela, por você ter aceito o convite aqui para tratar desse assunto que é de extrema relevância, né? Porque envolve tantas frentes. As famílias, as empresas, o comércio, a indústria bancária, a questão do juro. Então, quando se abriu essa discussão, acho que talvez a sociedade tomou consciência de quão complexo e, ao mesmo tempo, quão importante ele é. Por onde começar a solução desse problema, na sua visão? Acho que o grande problema que a gente vê hoje no sistema que usa o cartão de crédito está na inadimplência. Então tem todo esse debate em cima da taxa de juros cobrada no rotativo, mas a raiz desse problema é a inadimplência que existe hoje no cartão. O uso do cartão de crédito cresceu muito nos últimos anos, o que é algo bastante positivo. A gente vê um aumento da bancarização. Acho que esse uso do cartão, esse crescimento acelerado do uso do cartão de crédito, que é mais de 20% ao ano, se a gente olhar os últimos 5 anos, acima da inflação, é um crescimento acima das demais linhas de crédito que a gente tem no sistema bancário. Ele tem vários motivos, né? Acho que a pandemia foi um deles, né? O crescimento do varejo online, o crescimento das plataformas digitais, dos bancos digitais, mas a gente também tem recentemente a alta de juros, que faz com que o uso do cartão de crédito, né, o uso do crédito no cartão, ele seja mais intensificado na medida que a gente tem outras modalidades que ficam mais difíceis, né, o consignado, o imobiliário. Então, teve sim uma aceleração do uso do cartão de crédito, mas em consequência dessa aceleração, a gente vê também uma alta da inadimplência. Hoje a inadimplência do rotativo chega a 50%. Uma inadimplência muito superior à do cheque especial, por exemplo, né, que é 13%, ou até mesmo do parcelado, que está por volta aí desse patamar. Então, o grande problema que a gente vê hoje no uso do cartão de crédito é a inadimplência do rotativo. Rafaela, a gente fala tanto dessa palavra inadimplência e eu acho que talvez muita gente que nos assiste aqui na internet, porque como você mencionou, há novos bancarizados, não sabe exatamente o que é. Daria para a gente explicar o que acontece quando a pessoa acaba parcelando em muitas vezes as suas compras, ela entra em várias lojas comprando, achando que vai caber no salário. Como é que é isso? E depois ela acaba devendo, que é ficar inadimplente, né? Você podia explicar, assim, decodificar isso em palavras mais simples? O cartão de crédito, ele acaba tendo duas funções, né? Uma como meio de pagamento e uma como uma linha de crédito que o banco dá para aquele consumidor. O uso dessa linha de crédito, né? Você faz uma compra hoje para pagar no vencimento da fatura, em geral em 30 dias, né? Essa linha de crédito dada pelo banco, ela é vista como uma linha de curto prazo, né? Para uma linha de consumo, e é assim que o banco faz a análise do crédito do consumidor quando ele concede um limite no cartão. Na medida que o consumidor usa esse cartão em compras parceladas, que são mais longas, ele começa a intensificar o uso não só como meio de pagamento, mas também como meio de financiamento. E muitas vezes o uso de várias compras parceladas causa um consumo, né, acima da capacidade de pagamento daquela família e leva aquela família a falhar no pagamento da sua fatura de cartão, né? Essa falha do pagamento da fatura, ela é uma inadimplência, né? Então, essa família, esse consumidor, ele passa a ficar devedor
do banco de todas as parcelas, né? Ele fica devedor da fatura como um todo, inclusive de parcelas futuras. E essa inadimplência hoje, esse atraso de pagamento, ele cai todo no rotativo, né? Então, a partir do momento que você não paga a fatura, aquilo já vira uma linha de crédito rotativo. Hoje, o saldo do rotativo está em torno aí de 77 bilhões, o último dado que a gente tem do Banco Central, e a inadimplência desse rotativo é de 50%. Então, os atrasos, né, o não pagamento dessas faturas hoje chega a cerca de 70 bilhões. A gente está acompanhando e participando dessa discussão, desse debate, e há a questão do juro do rotativo, que o próprio sistema bancário reconhece que é muito elevado e que, portanto, precisa ter uma solução para que reduza esse juro, não de uma maneira artificial, mas se reduza, e de outro a questão do parcelado sem juro, que é um outro mecanismo de compra de financiamento que foi também se ampliando muito. Como é que se equilibra essas duas coisas? Elas são necessariamente, terão que ser tratadas ao mesmo tempo? Sim, eu acho que esses dois problemas, eles andam juntos, né? O fato de fazer compra parceladas, isso aumenta, sim, o potencial de inadimplência do consumidor, porque você alonga esse limite de crédito e, no longo prazo, você tem mais risco, né? O cenário pode mudar e o risco da inadimplência, né, da falta de pagamento ao longo do tempo, ele é maior do que somente em 30 dias. Então, o parcelamento é, sim, um dos fatores dessa elevada inadimplência que a gente tem hoje. Acho que é importante o consumidor entender que não existe parcelamento sem juros, né? Então, o juro está em algum lugar, né? O juro é pago por alguém, em geral pelo próprio consumidor. Então, esse anúncio, né, eu acho que uma das medidas que precisa ser alterada nesse estudo que vem sendo feito é esse anúncio de parcelamento sem juros, né? Então, na medida que o varejista, né, a loja, faz aquele parcelamento para o consumidor, mesmo dizendo que não tem juros, vai haver um pagamento de juros, né? Aquele pagamento em 12 meses, ele tem um custo, né? Um custo do capital, um custo de oportunidade. Hoje esse custo é bastante elevado. Aliás, um dos motivos, né, de taxas de juros altas no Brasil é uma política monetária restritiva. A gente tem a Selic ainda acima de 13% ao ano, e esses juros vão estar embutidos na parcela. Então, o próprio varejista já embute naquela parcela os juros, então ele faz um parcelamento sem juros, mas os juros estão embutidos naquela parcela, porque quando o varejista antecipa o recebimento daquelas parcelas junto ao banco, vai haver um desconto desses juros. Então, não existe parcelamento sem juros. Eu acho que nesse sentido... Ou seja, o que você está dizendo é que o varejista, na hora que vende, ele embute ali uma taxa de juros que ele calcula, mas não torna ela transparente para o consumidor, e ao mesmo tempo, quando ele vai descontar, antecipar o recebível, ele paga o juro do outro lado. Exatamente. E não necessariamente ele paga os juros para o banco que deu crédito para aquele consumidor. Então, aquela remuneração do parcelamento, muitas vezes fica com o adquirente, né, com a bandeira que fez, com a processadora, né, que fez aquele processamento daquele parcelamento, e não exatamente com o banco que está assumindo o risco de crédito. Então, essa é uma das distorções que a gente tem nessa cadeia. E acho que para o consumidor também, essa falta de transparência ela é muito ruim para a decisão de compra. Você acha, né, no momento que você acredita que o valor à vista é o mesmo valor parcelado, você acaba fazendo um financiamento indevido. Então, você teria um consumidor que estaria disposto a pagar à vista por um desconto, né, ele não precisa aquele financiamento, ele não precisaria pagar os juros que estão embutidos no valor daquele produto. Então, na medida que você tem uma transparência maior nessa oferta do parcelamento, o consumidor pode tomar uma decisão mais apropriada para o seu consumo, para a sua renda, para o seu fluxo de caixa. Você tocou num ponto, né, que é a questão do pagamento à vista. Será que não deveria haver um estímulo a se pagar à vista? E você falou uma palavra aí que a gente poderia explicar, adquirente. Quem são os adquirentes? A gente tem o processamento, né, desse pagamento via cartão de crédito feito por outras empresas. Algumas empresas estão ligadas... As chamadas maquininhas. As maquininhas, né, os operadores das maquininhas. Algumas dessas empresas são ligadas aos bancos, mas ainda assim... você tem um risco de crédito assumido por uma parte e a remuneração daquele crédito que foi alavancado em 12 parcelas, por exemplo, para outra parte, né? Então, essa aí é uma das distorções que a gente tem hoje no sistema. Então, talvez um alinhamento maior dos benefícios
seria uma forma de você ter uma redução do rotativo, por exemplo. Hoje, para o banco compensar a inadimplência que recai toda sobre ele tem somente a taxa de juros do rotativo, que acabou ficando muito alta, porque a remuneração de todo esse processamento ela já não está mais dentro do próprio banco. Então, alinhar esses benefícios dentro da cadeia pode fazer com que o rotativo tenha uma taxa de juros menor. Olhando pelo lado do varejista, que aí é uma preocupação, porque já se transformou numa espécie de cultura o parcelado, porque ele é um instrumento de estímulo de venda. Como lidar com essa sensibilidade do varejo, que teme que se houver uma redução também muito abrupta, que não é o que o setor bancário defende, isso possa afetar as vendas e também afeta, de certa forma, o consumo, a economia em geral? Sim, eu também não acredito que limitar, assim como limitar a taxa de juros do rotativo não é uma boa ideia, limitar o parcelamento também não é uma boa ideia. Acho que são limitações que vão prejudicar o próprio consumidor. A oferta de crédito, a oferta do produto, ela vai ser limitada porque a gente não tem outra opção. Então, muito do por que o varejista oferece esse parcelamento em 12 vezes? Hoje, essa é uma das poucas opções que o varejista tem de financiar o seu consumidor de uma maneira segura. Então, talvez limitar essas parcelas também não seja uma boa opção, mas você abrir esse movimento de parcelamento, abrir essa proposta de parcelamento com transparência, com conhecimento de quais são os juros, seja uma melhor opção. Então, existe o parcelamento, mas fica ali para o consumidor também o conhecimento do que são os juros que estão embutidos naquele parcelamento, e a opção de pagar à vista com desconto, ela passa a ser uma opção dada para o consumidor que hoje não existe. E aí o consumidor pode tomar a sua decisão com base nessa informação, mais transparente, mas ainda com a opção do parcelamento. Se a opção do parcelamento ela é mais importante para o consumidor, ele fica sabendo quais os juros que estão embutidos naquela parcela. Dizem que essa venda parcelada é uma marca registrada brasileira. Tem uma amiga que foi para uma vez no bazar na Turquia, queria comprar tapete parcelado, João. Porque fala assim, como que não tem parcelamento aqui no cartão de crédito? A gente parcela no Brasil. Então a pergunta que eu te faço é, como é que é feito em outros países, por exemplo, essa questão da compra parcelada? Ela existe, não existe? É mesmo só aqui no Brasil? Porque é realmente um instrumento muito importante para famílias de baixa renda que conseguem comprar mais, com aquele salário limitado, Sim, existe, o financiamento ao consumo, ele existe em diversos países, mas na sua maior parte ele é feito diretamente pelos bancos, e é por isso que a inadimplência acaba sendo menor. Aqui, como esse financiamento foi feito pelo varejista, o varejista alavancou essa venda em cima do crédito bancário, acaba que a gente tem essa inadimplência tão alta, Uma das perguntas, por que a inadimplência do rotativo é tão mais alta que de outras modalidades, Então, uma delas é que esse parcelamento foi feito por um terceiro agente, um varejista. Em países desenvolvidos, boa parte desse financiamento ao consumo, ele é feito diretamente pelos bancos. Então, você faz toda a compra no seu cartão de crédito, na hora que chegou o final do mês, a fatura, você sente a necessidade de parcelamento, você faz o parcelamento na própria fatura junto ao banco, com conhecimento daqueles juros, pode escolher o número de parcelas, então esse parcelamento é feito diretamente pelos bancos. Hoje, fazer isso no Brasil é até desvantajoso para o consumidor, porque se ele faz uma compra à vista e os juros estão embutidos nessa compra e depois ele parcela no banco, ele vai pagar juros 2 vezes no sistema atual. Então é importante que o conhecimento dos juros embutidos na parcela, ele fique claro e o consumidor tenha opção. Eu vou pagar à vista e vou fazer o parcelamento junto com o meu banco, que eu tenho uma vantagem maior. Então eu vou parcelar a minha fatura de cartão de crédito num acordo que eu vou fazer com o banco, e hoje com os bancos digitais, esse tipo de acordo é feito diretamente pelos aplicativos. Então existem maneiras hoje, a tecnologia, ela oferece maneiras de você parcelar o consumo, financiar o seu consumo diretamente com o banco, sabendo quais vão ser os juros, escolhendo o número de parcelas e não ficar dependente do que o varejista te cobrou ou te ofereceu. O varejista é que decide dar o crédito, porque é ele que parcela ali no momento da compra, mas como isso vai para o banco é que assume esse risco de crédito, ou seja, não foi o banco que decidiu conceder o crédito. E quando bate a inadimplência... Bate no banco. Agora, Rafaela, outra questão. Nós estamos aí no início de um processo de redução da taxa básica de juros, a chamada taxa Selic, que ela vai ter reflexo do resto do crédito do Brasil. Isso poderia, em algum momento, ter efeito
nessa questão que a gente está colocando no juro do rotativo e também de outras alternativas de financiamento? Quando isso deve chegar de uma maneira mais clara para o consumidor, para as famílias, enfim? Não, sem dúvida. Hoje também, né, a gente também vê o aumento da inadimplência em função do aumento dos juros de maneira geral. Isso faz parte, né, do ciclo de aperto de política monetária. O crédito fica mais escasso, mais caro, o comprometimento de renda das famílias fica mais apertado e com isso a gente tem essa taxa de inadimplência que subiu de maneira generalizada, subiu mais no rotativo, mas a gente vê uma inadimplência maior como um todo no sistema bancário. Na medida que os juros entram nesse ciclo de cortes, né, a gente espera aí uma queda da Selic, no Inter a gente espera uma queda da Selic até próximo de 9% no próximo ano. Isso vai permitir que o crédito volte a crescer, principalmente as linhas de crédito como consignado, linhas de crédito imobiliário, que têm juros menores, que tem qualidade de crédito melhor para os bancos por conta das garantias dessas linhas e que tem taxas menores para as famílias. Mas hoje, como parte dessa modalidade ela segue regras de comprometimento de renda, na medida que a taxa de juros chega num determinado patamar, hoje é em 13%, fica limitado o tanto que as famílias podem se endividar no consignado e no imobiliário. A gente acredita que abaixo de 10%, uma Selic já abaixo de 10%, em 9%, quem sabe a gente chega até numa Selic próxima de 8%, a gente pode ter um crescimento do consignado, um crescimento do imobiliário. Isso vai trazer um alívio, né, para o crédito ao consumo, né, para o uso do cartão de crédito e outras linhas mais caras, de maneira geral. Então, o consumidor, as famílias, vão ter acesso a mais crédito com um custo menor. Isso também tende a reduzir as taxas, né, do rotativo, do crédito pessoal, de maneira geral. Então, a gente tem um momento favorável, sim, em que a gente vê as taxas de juros caindo, as taxas de juros finais para as famílias brasileiras. Fala-se muito, né, em juros do rotativo de mais de 400 ao ano e tudo mais, só que tem aquela lei de 2017, né, que faz com que a pessoa saia do rotativo depois de um mês. Podemos explicar isso um pouquinho melhor, Rafaela? Sim, o crédito do rotativo, ele não dura mais de 30 dias pela lei, né? Então, apesar da gente ter essa taxa muito alta, né, hoje próximo de 14% ao mês, o máximo que um cliente fica exposto a esse crédito são 30 dias. Após esse prazo, ele já vai automaticamente para uma taxa parcelada que hoje é menor, ele já faz um parcelamento dessa dívida junto ao banco. Então, apesar da taxa ser muito alta, ela é uma taxa curta. Em geral, o rotativo tem um prazo médio até menor do que 30 dias, 10, 15 dias, são atrasos muitas vezes de poucos dias. Então o impacto para o consumidor não é significativo, apesar da taxa ser muito alta, esse não é o maior comprometimento de renda que a gente tem hoje no endividamento das famílias, está bem longe disso, mas de fato a taxa chama atenção por ser uma taxa alta, mas o uso do rotativo ele é bastante curto. Você tem expectativa de que o entendimento, a negociação que está em andamento, ela vai resultar numa boa solução? Qual é a sua expectativa? Sem dúvida. Eu acho que você tem hoje, o Banco Central está bastante ciente da complexidade do problema. Enfim, a taxa de juros, o fato do rotativo ter uma taxa de juros muito elevada não é a causa do problema. Então é importante que a causa do problema seja solucionada. E acho que uma solução costurada entre todas as partes é a melhor solução. Hoje, realmente, o sistema cresceu muito rápido e tem um lado positivo, né? O consumidor hoje tem mais acesso, sim, ao cartão de crédito, e isso é, de maneira geral, positiva, mas, por outro lado, o sistema cresceu muito rápido e gerou essas distorções que precisam ser corrigidas. Então, acho que uma solução costurada aí, vai ser positiva tanto para o consumidor, que vai continuar tendo acesso a esse meio de pagamento, a um financiamento ao seu consumo, mas também vai trazer benefícios para a cadeia, porque vai distribuir o risco e vai melhorar a produtividade aí a eficiência, né, desse produto. Bom, te agradeço muito, Rafaela. Venha sempre, né, João, que nos dá verdadeiras aulas aí sobre o sistema, assim, foi muito útil, assim, a sua fala. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada, Mona. Acho que a educação financeira é super importante e é sempre, para o consumidor, né, fazer um bom uso de crédito, é sempre importante conhecer e entender melhor o que está por trás. Obrigada a você que nos assistiu aí nessa entrevista sobre cartão de crédito. Consulte sempre as nossas páginas da Febraban, nossos podcasts, nossos vídeos no YouTube e até a próxima.